Resolução, lista 4, equipamentos termofluidos automotivos. Professor Fábio Alfaia. Questão 11.103. Vapor deve ser condensado sobre o lado do casco de um condensador com um passe no casco e 8 passes no tubo, com 50 tubos em cada passe a 30 graus Celsius. A água de resfriamento entra no tubo a 15 graus Celsius a uma taxa de 2.200 kg por hora. O tubo tem parede fina e diâmetro de 1,5 cm e 2 metros de comprimento por passe. Considerando que o coeficiente global de transferência de calor é 3.000 watts por metro quadrado Kelvin, determine a taxa de transferência de calor e a taxa de condensação do vapor. Primeiramente aqui, né, a gente tem os dados. Para achar a taxa de transferência de calor entre o vapor e água, a gente utiliza essa equação aqui, onde o ΔT, né, é justamente a diferença de temperatura do vapor menos temperatura da água que entra. Então essa diferença é igual a 15 graus Celsius. Aqui o fluxo máximo, né, é igual a 2.200. Aqui só para a gente transformar de quilogramas por hora para quilogramas por segundo. Então, né, a taxa aqui, somente substituindo valores, a gente encontra esse valor aqui de 38.300 watts. Agora, a taxa de condensação de vapor. Então, o fluxo máximo de vapor é a taxa de transferência de calor sobre HFG. E aqui é dado, né, a gente tem aqui somente transformando de kJ por quilograma para joule por quilograma. Então, manipulando essa equação, a gente tem que a taxa máxima, né, qual a taxa de condensação do vapor, né? Substituindo valores, resolvendo esse equacionamento, a gente chega, né, a taxa de condensação de vapor igual a 0,0157 kg por segundo. Passando para o próximo exercício. Exercício 11.125. O condensador do ar-condicionado de uma sala é projetado para rejeitar calor a uma taxa de 22.500 kJ por hora com refrigerante 134A. Quando o fluido refrigerante é condensado a uma temperatura de 40 graus Celsius. O ar escoa sobre a serpentinaletada do condensador entre a 25 graus Celsius e o deixa a 32 graus Celsius. Se o coeficiente global de transferência de calor baseado do lado do refrigerante é 150 watts por metro quadrado Kelvin, determine a área de transferência de calor do lado do refrigerante. Primeiramente, calcular o fluxo de calor. Então, é dado aqui, né, que a taxa de transferência de calor é 22.500 kW por hora. Então, simplesmente aqui transformando, né, de kJ por hora, a gente transforma para kJ por segundo, que é exatamente igual a watts. Agora aqui a gente quer achar a diferença de temperatura. Então na entrada, a diferença de temperatura, né, o T de refrigerante menos a T do ar, 40 menos 25 igual a 15 graus Celsius. Na saída, ΔT2, temperatura do refrigerante menos temperatura do ar, 40 menos 32 igual a 8 graus Celsius. Então a diferença de temperatura logarítmica, né, é nesse formato aqui, nessa equação. Substituindo valores, a gente encontra 11,14 graus Celsius. E determina a área de transferência de calor do lado do refrigerante. A equação, né, de taxa de transferência de calor é essa aqui. Isolando a área, a gente fica nesse formato. Substituindo valores conhecidos, a gente encontra que a área é de 3,74 metros quadrados. Passando para o próximo exercício.
11.122. Água fria entre nos tubos de um trocador de calor com 2 passes no casco e 20 passes no tubo a 15 graus Celsius, a uma taxa de 4 kg por segundo, enquanto o óleo quente entra no casco a 130 graus Celsius com a mesma vazão máxima e o deixa a 60 graus. Considerando que o coeficiente global de transferência de calor com base na superfície externa do tubo é 220 watts por metro quadrado Kelvin, determina a taxa de transferência de calor e B, a superfície de transferência de calor na face externa do tubo. Primeiramente, taxa de transferência de calor para o óleo, a gente tem nessa formulação aqui. Substituindo valores conhecidos, a gente acha que a taxa de transferência de calor para o óleo é igual a 616.000 watts. Agora passando para B, né, superfície de transferência de calor. Partindo aqui da equação, né, da equação geral aqui para trocadores de calor, a gente tem que a diferença de temperatura média também segue essa equação aqui. Dando prosseguimento, que como a vazão de água e de óleo são iguais, podemos aproximar a variação de temperatura pela do óleo. Então, ΔT do óleo igual a 130 menos 60, 70 graus Celsius. E o ΔT da água, né, é o ΔT de entrada menos ΔT de saída. Substituindo valores aqui, a gente encontra 85 graus. E aqui, né, a gente busca achar a diferença de temperatura média, né, do sistema todo. Substituindo os valores, né, essa mesma equação aqui. Substituindo os valores, a gente acha que essa variação é igual a 45 graus Celsius. E isolando a área aqui, né, dessa equação aqui, a gente fica nessa configuração. Substituindo os valores, a gente acha que a área, né, a superfície de transferência de calor da face externa é igual a 48 metros quadrados. Passando aqui para o último exercício. O problema 43. O cilindro do motor de motocicleta é construído em liga de alumínio e tem altura H, diâmetro externo. Em condições normais de operação, a superfície externa do cilindro está a uma temperatura de 500 Kelvin e está exposta ao ambiente a 300 Kelvin, com coeficiente de convecção de 50 watts por metro quadrado Kelvin. Aletas anulares são fundidas ao cilindro para aumentar a transferência de calor para o ambiente. Considere 5 aletas igualmente espaçadas, espessura T igual a 6 mm e comprimento de 20 mm. Qual o aumento da transferência de calor devido ao uso das aletas? Então, primeiramente, a gente tem que definir, né, qual é a taxa de transferência sem aleta e definir a taxa de transferência com aleta. E o ganho vai ser justamente, né, a diferença entre essas duas taxas de transferência de calor. Então, partindo aqui da equação geral para a taxa de transferência, né, de calor nas aletas por convecção, né, e substituindo valores conhecidos, primeiramente, né, para sem aleta, a gente encontra, né, uma taxa de transferência de calor de 236 watts. Passando aqui para a segunda equação, que seria a taxa de transferência de calor com aletas. A gente usa essa formulação aqui, né, onde a eficiência da aleta é a raiz de 2H sobre KT. Substituindo valores conhecidos, a gente consegue encontrar essa eficiência, né, de 9,46. E aqui a eficiência da aleta é dado nesse formato aqui. Substituindo valores, né, então a gente consegue estimar a eficiência da aleta de 0,98. Então aqui a gente acha a área da aleta, substituindo valores também. A área da aleta da ponta da aleta, né, a gente também precisa considerar ela. E aqui a área total, que é justamente a soma, né, dessas áreas que a gente calculou anteriormente. Dando prosseguimento aqui a taxa de transferência de calor com aletas, substituindo valores que a gente já conhece, né? A gente tem aqui que a taxa de transferência
de calor com aleta é 252,5 watts. Então, qual vai ser o aumento, né, na transferência de calor? Vai ser justamente a diferença, né? Primeiramente aqui a gente considera a taxa de transferência total com aleta, que é a soma da taxa de transferência sem aleta mais a taxa de transferência com aleta. Substituindo valores, a gente acha aqui, né, 488 watts. E o aumento vai ser exatamente a taxa de transferência total, né, sem aleta mais aleta, subtraído a taxa de transferência de calor sem aletas. Substituindo valores, a gente consegue, né, dizer que esse aumento, né, foi de 252,5 watts.